O que seria a criação de Poteiro? A referência a todo esse universo criado em pintura em cerâmica seria a própria fecundação do Poteiro, gestação do Poteiro, a própria vida do Poteiro, o surgimento dessa vida enquanto pessoa, enquanto artista. É um quadro muitíssimo complexo, que tem essa cena erótica que remete a um casamento, a uma relação sexual frutífera, abençoada pela natureza, e depois começa essa complexa relação de cenas no centro, uma coisa que parece remeter às origens étnicas da formação do povo brasileiro. Durante a noite, durante o dia, são coisas que o Poteiro tem em alguns momentos, essa dupla narrativa no quadro do que acontece à noite, do que acontece o dia. Isso remete à imagem do forno, onde é queimada a cerâmica, que é queimada, no caso do Poteiro, uma semana, incessantemente, noite e dia, no processo da queima. Aqui parece essas figuras fazendo sexo dentro desse processo de queima. Novamente, o sexo em Poteiro, ele fala nisso também numa entrevista. Tudo isso que eu vou falar para vocês e o modo como eu articulei, eu busquei nas entrevistas do Poteiro. Eu não quis ler os textos de teóricos, de críticos, de historiadores, de quem estava enquadrando ele como naif, primitivo ou o que lá. Não era isso que me interessava. Me interessava como esse cara fala sobre isso que ele faz e como ele explica o que ele faz a partir das referências dele, né? E aí é essa complexidade, esse povo negro novamente manipulando uma forma de cerâmica, o forno, os indígenas manipulando essa forma de cerâmica, esse corpo todo esfacelado, essa situação que remete a uma iconografia extremamente primitiva, e ele chamado um artista primitivo, e isso ocorre dentro de uma noite. Depois, esse ambiente solar, novamente, o forno e figuras que parecem humanas ou zoomórficas sendo queimadas dentro desse forno, a grande massa de barro, os indígenas carajás modelando o pote, uma figura dentro de um pote, que poderia ser uma cena de antropofagia, poderia ser uma cena ligada a rituais fúnebres, uma vez que os carajá... Por que os carajá? O Poteiro morou durante 2 anos, nos anos 40, num aldeamento carajá na Ilha do Bananal. Naquele momento, nem os irmãos Vilas Boas estavam começando ainda o seu processo de entranhamento Xingu adentro. Então ali consistia um limite de essa certa civilização. Novamente, alguém modelando, alguém queimando, esse cemitério de figuras, depois essas coisas que parecem animais e que vão se transformando em casas, novamente ele, Poteiro e pote, fazendo pote, uma cena de casamento, uma cena de uma escultura em cima de uma base, remonta àquela arquitetura que às vezes remete a uma casa rural, às vezes é uma galeria, às vezes é um teatro. No caso, essas duas casas, uma galeria onde estão expostas as esculturas do Antônio Poteiro, a criação de Antônio Poteiro sobre bases, a galeria com a parede onde estão os quadros do Antônio Poteiro expostos como arte. Então ele comenta assim, um imaginário ancestral, um imaginário cotidiano, um imaginário erótico, o imaginário do próprio sistema de arte, tudo numa única obra chamada A Criação de Poteiro. Então, assim, a complexidade desses imaginários, dessas referências que ele vai colocando, sobre camadas diferentes. E aí tem essa estrutura de botar uma faixa, às vezes a divisão desse espaço como se fossem balões contando histórias que acontecem simultaneamente.